Meu nome é Rafael Souza. Tenho 48 anos e durante toda a minha vida trabalhei como motorista de transporte urbano em São Paulo. Eu conhecia cada rua, cada esquina, cada ponto de ônibus como a palma da minha mão. A cidade nunca dormia e eu também não. Minha rotina era simples: acordar cedo, pegar o volante, enfrentar trânsito, ouvir gente reclamando e voltar para casa cansado. Sempre fui um homem direto, sem muita conversa, sem muito espaço para fé ou milagres. Para mim, tudo tinha explicação. Tudo era concreto. Mas houve um dia, um único dia, que mudou tudo o que eu acreditava. Até hoje eu lembro daquele cheiro estranho da sala do tribunal. Um cheiro de madeira antiga misturado com tensão. O silêncio era pesado. As pessoas me olhavam como se já soubessem o meu destino. Como se eu já estivesse condenado antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Eu estava ali, sentado, com as mãos frias, o coração apertado, sem saber o que fazer. Eu nunca tinha me sentido tão pequeno. O advogado ao meu lado falava baixo, meio inseguro. Eu quase não escutava. Minha cabeça estava longe. Eu só conseguia pensar em como tudo chegou naquele ponto. Em como minha vida, que sempre foi simples, tinha se transformado naquele pesadelo. Eu estava sem defesa, sem esperança. E o pior, completamente sozinho. Naquele momento, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era só medo. Era um vazio. Como se tudo dentro de mim tivesse sido arrancado. Como se eu estivesse caindo. E não houvesse nada para me segurar. Mas eu ainda não sabia que algo estava prestes a acontecer. Algo que eu nunca conseguiria explicar completamente. Algo que não cabia na lógica que eu sempre segui. Foi ali, naquele lugar frio, naquele silêncio pesado, que tudo começou a mudar. E mesmo hoje, tantos anos depois, quando eu fecho os olhos, eu ainda consigo ver aquele momento com clareza. Porque foi naquele dia que eu entendi uma coisa simples. Uma coisa que eu levei a vida inteira para perceber. A gente nunca está realmente sozinho, mesmo quando tudo parece perdido. Cresci na zona leste de São Paulo, num bairro simples, daqueles onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. As casas eram coladas umas nas outras, as ruas sempre cheias de crianças brincando, e o bar da esquina nunca fechava cedo. Minha infância foi ali, entre risadas, dificuldades e o cuidado constante da minha mãe, Dona Teresa. Minha mãe, ela era diferente de mim. Sempre foi. Ela tinha uma fé que eu nunca conseguia entender de verdade. Todas as noites, sem falhar, ela se sentava na beira da cama com um rosário nas mãos. Eu lembro do som baixinho das contas passando entre os dedos dela. Era um som que me acompanhou por anos. Enquanto eu fingia dormir, ela rezava. Rezava por mim, pela minha irmã, pela nossa casa. E mesmo quando as coisas estavam difíceis, ela nunca deixava de agradecer. Isso sempre me intrigou. Como alguém podia agradecer no meio de tanto problema? Mas eu nunca perguntei. Na minha cabeça, aquilo era coisa dela. Um jeito dela lidar com a vida. Eu respeitava, mas não levava para mim. Desde cedo, eu aprendi que a vida não dava nada fácil. Comecei a trabalhar com 17 anos. Primeiro como ajudante, depois fui entrando no transporte, até virar motorista. Eu gostava da sensação de controle, de estar no comando, de saber que, pelo menos ali, dentro do ônibus, eu tinha algum domínio. A fé, para mim, não entrava nessa equação. Eu acreditava no esforço, no suor, no que dava para ver e tocar. Casei cedo. Tive um filho. Assumi minhas responsabilidades como pude. Nunca fui perfeito. Muitas vezes cheguei em casa cansado demais para conversar. Outras vezes perdi a paciência sem motivo. Mas sempre tentei manter tudo de pé. Era isso que importava para mim. Manter tudo funcionando. Minha mãe, mesmo com o passar dos anos, nunca mudou. Continuava com o rosário. Continuava insistindo para eu ir à missa aos domingos. Às vezes ela dizia com aquele olhar calmo: "Meu filho, não esquece de Deus não." Eu dava um sorriso curto e respondia qualquer coisa. Sempre tinha uma desculpa. Sempre tinha algo mais urgente. No fundo, eu achava que aquilo não era para mim. Eu não sentia falta. Ou pelo menos, achava que não sentia. Mas olhando para trás agora, eu percebo que já existia um vazio ali. Pequeno, silencioso, quase imperceptível. Um espaço que eu ignorava porque estava ocupado demais tentando sobreviver. E talvez,
Só talvez aquele vazio já fosse um sinal. Mas eu ainda não entendia isso. E demoraria muito para eu entender. Porque a vida tem um jeito estranho de ensinar. Ela espera, ela observa. E quando a gente menos espera, ela muda tudo. Naquela época, eu ainda acreditava que tinha controle sobre o meu caminho, que bastava fazer o certo e seguir em frente. Mas eu não fazia ideia do que estava por vir. Não fazia ideia de como tudo podia desmoronar de uma hora para outra. E muito menos de como algo tão simples, tão esquecido, como aquele velho rosário da minha mãe, ainda teria um papel na minha história. Naquele tempo, eu via aquilo apenas como um objeto. Hoje, eu sei que era muito mais do que isso, mas essa compreensão só veio depois, muito depois. Tudo começou a desmoronar no ano de 2022. Eu lembro do dia com uma clareza que ainda me incomoda. Era uma terça-feira comum. Trânsito pesado, gente cansada, chuva fina caindo no para-brisa. Nada fora do normal. Eu estava fazendo minha rota como sempre fiz. Parada após parada. Rosto após rosto. Tudo igual. Mas em algum ponto daquele trajeto, algo aconteceu. Um assalto dentro do ônibus. Foi rápido. Confuso. Gente gritando. Um homem correndo pelo corredor. Eu só consegui parar o veículo e tentar manter a calma. Fiz o que qualquer motorista faria. Nada além disso. Ou pelo menos, foi o que eu pensei. No dia seguinte fui chamado na empresa. Achei que era só para relatar o ocorrido. Mas o clima era estranho. Olhares diferentes. Silêncio demais. Foi então que ouvi algo que nunca imaginei ouvir. Disseram que havia suspeitas contra mim. Eu não entendi na hora. Achei que era um mal-entendido. Mas não era. Algumas testemunhas disseram que eu parecia calmo demais, que eu não reagi como esperavam, que talvez eu estivesse envolvido. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça. Eu ri de nervoso. Tentei explicar. Disse que fiz meu trabalho, que não tinha nada a ver com aquilo. Mas quanto mais eu falava, menos parecia adiantar. E foi ali que eu senti o primeiro golpe de verdade. A empresa me afastou. Assim, sem mais nem menos. Em poucos dias tudo começou a sair do controle. Fui chamado para depor. Depois vieram as acusações formais, sem provas concretas. Só relatos confusos, interpretações, pressões. E isso foi o suficiente. Eu perdi o trabalho, perdi minha renda, perdi minha paz. Mas o pior ainda estava por vir. Em casa, o clima mudou. Minha esposa começou a me olhar diferente. Não era raiva, era medo. Um medo silencioso. Como se ela não soubesse mais quem eu era. Como se uma dúvida tivesse sido plantada ali. E eu não sabia como arrancar aquilo. Meu filho evitava conversar comigo. Ficava mais no quarto, quieto. Aquilo doía mais do que qualquer acusação. Na rua, os olhares começaram. Sussurros. Portas se fechando mais rápido. Gente atravessando a calçada. Eu, que sempre fui invisível na multidão, agora era visto demais. Mas não da forma certa. Eu tentei lutar. Procurei advogado. Revirei cada detalhe daquele dia. Tentei lembrar de tudo. Cada segundo. Cada rosto. Mas parecia que quanto mais eu buscava, mais tudo se embaralhava. Era como estar preso em algo que eu não conseguia provar. E o tempo só piorava tudo. Cada dia trazia mais peso, mais dúvida, mais silêncio. E dentro de mim, algo começou a quebrar. Eu, que sempre confiei na lógica, no controle, comecei a sentir algo estranho, uma sensação de impotência, de estar sendo levado por uma corrente que eu não conseguia parar. À noite, eu quase não dormia. Ficava olhando para o teto, lembrando da minha vida, tentando encontrar onde tudo deu errado. Mas não havia resposta. E isso era o mais difícil, porque quando a gente erra, pelo menos sabe o motivo. Mas quando não erra, e mesmo assim perde tudo, o vazio é diferente. É mais fundo, mais silencioso e mais assustador. Foi nesse período que algo curioso começou a acontecer. Eu comecei a lembrar da minha mãe, das orações dela, do rosário, do jeito calmo como ela enfrentava as dificuldades. Memórias que eu não acessava há anos começaram a voltar, sem aviso, sem explicação, como se algo estivesse tentando me mostrar um caminho. Mas eu ainda resistia, ainda achava que precisava resolver tudo sozinho. Que fé! Não ia mudar nada. Mas no fundo, eu já não tinha tanta certeza assim.
E talvez esse tenha sido o começo da mudança, mesmo que eu ainda não percebesse, mesmo que eu ainda lutasse contra isso. Porque às vezes a gente começa a mudar antes mesmo de aceitar. E eu estava prestes a chegar no meu limite, mais perto do que eu imaginava. E o que aconteceria depois, eu nunca poderia prever. Na noite anterior ao julgamento, eu já não era o mesmo homem. Algo dentro de mim estava cansado. Não era só o corpo, era a alma. Mesmo que eu nunca tivesse usado essa palavra antes, eu estava esgotado de lutar, de tentar explicar, de bater em portas que não se abriam. Lembro que saí de casa sem avisar ninguém. Eu precisava de silêncio. Acabei indo até o fórum. Não sei bem porquê. Talvez fosse medo do dia seguinte. Talvez fosse uma tentativa de me acostumar com o lugar onde minha vida podia acabar de vez. A rua estava quase vazia. A cidade, que normalmente era barulhenta, parecia distante, como se tudo tivesse diminuído. Sentei em um banco em frente ao prédio. Fiquei olhando para o chão, sem pensar em nada específico, ou talvez pensando em tudo ao mesmo tempo. Os minutos passaram devagar. O vento leve batia no rosto, e pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha força nem para me preocupar. Era como se eu tivesse chegado no fim de mim mesmo. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Uma lembrança veio com força. A imagem da minha mãe sentada na beira da cama, segurando o rosário. O som das contas passando pelos dedos dela. A voz baixa, quase um sussurro. Aquilo voltou tão claro, que parecia que eu estava ali de novo, ainda criança. Eu engoli seco. Não sei porquê, mas coloquei a mão no bolso do casaco e encontrei algo que eu nem lembrava que estava comigo. Um pequeno rosário antigo. Era o mesmo que minha mãe tinha me dado anos atrás. Eu nunca usei, nunca dei importância, mas por algum motivo ele estava ali, naquele momento, naquela noite. Segurei o rosário com força. As mãos tremiam e algo dentro de mim começou a ceder. Toda aquela resistência, toda aquela ideia de que eu precisava ser forte sozinho, começou a cair. Eu olhei para o céu escuro, respirei fundo e pela primeira vez em muitos anos, eu rezei. Não foi bonito, não foi elaborado, não teve palavras difíceis. Foi só verdadeiro. Deus, se o Senhor estiver me ouvindo, eu não sei mais o que fazer. Minha voz quase não saiu, mas eu senti cada palavra. Eu tentei, eu juro que tentei, mas eu não consigo mais sozinho. Houve um silêncio depois disso, um silêncio diferente. Não era vazio, era calmo. Eu não ouvi nenhuma resposta, nenhuma voz. Nada visível aconteceu, mas algo dentro de mim mudou, como se um peso tivesse sido levemente retirado, como se alguém tivesse me escutado, mesmo sem eu ver. Eu fiquei ali por mais alguns minutos, segurando o rosário, respirando mais devagar. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti uma pequena paz. Não era certeza, não era solução, mas era suficiente para aquele momento. Antes de ir embora, eu olhei mais uma vez para o prédio do tribunal e pensei algo que não fazia parte de mim antes. Seja o que Deus quiser. Aquilo me surpreendeu, mas ao mesmo tempo me acalmou. Eu não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Não sabia se seria condenado. Não sabia se perderia tudo de vez. Mas algo dentro de mim já não estava tão desesperado. E eu ainda não entendia por quê. Mas aquela noite, aquela simples oração, tinha aberto algo. Algo que eu passei a vida inteira ignorando. E o mais estranho foi que, no fundo, eu comecei a sentir que não estava mais sozinho, mesmo sem ver ninguém ali. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. Nem sei se cheguei a dormir de verdade. O corpo estava pesado, mas a mente estranhamente calma. Não era confiança, não era certeza de vitória. Era outra coisa, algo mais silencioso, como se eu já tivesse aceitado que não controlava mais nada. Segurei o rosário ainda na cama. Passei os dedos pelas contas devagar, sem dizer nada, só sentindo. E aquilo me deu força para levantar. O caminho até o tribunal foi curto, mas pareceu longo demais. Cada semáforo, cada esquina, tudo parecia mais intenso. As pessoas seguiam suas vidas normalmente, e aquilo me dava uma sensação estranha, como se o mundo não tivesse ideia do que estava acontecendo comigo. E talvez não tivesse mesmo. Quando entrei no prédio, senti o mesmo cheiro do dia anterior. Madeira, papel, silêncio.
Meu advogado já estava lá. Ele tentou parecer confiante, mas eu percebia nos olhos dele que a situação não era boa. As testemunhas não eram claras. As dúvidas eram muitas. E isso naquele ambiente não jogava a meu favor. Sentei na cadeira reservada e esperei. O julgamento começou. As vozes ecoavam pela sala. Termos técnicos, perguntas, respostas. Tudo parecia distante, como se eu estivesse assistindo a cena de fora. Em alguns momentos eu fechava os olhos e apertava o rosário no bolso. Era o único ponto de estabilidade que eu tinha. Mas então, algo aconteceu. Algo que eu não esperava. E que até hoje, eu não consigo explicar completamente. Em um momento de pausa, quando tudo parecia pesado demais, eu levantei o olhar e vi uma mulher sentada na última fileira. Ela não estava ali antes, ou pelo menos, eu não tinha percebido. Ela vestia roupas claras, simples, nada chamativo, mas havia algo nela que não combinava com o resto daquele lugar. Enquanto todos pareciam tensos, preocupados, inquietos, ela estava tranquila, calma de um jeito que não fazia sentido. Os olhos dela eram diferentes, firmes, mas suaves, como se enxergassem além do que estava acontecendo ali. Eu não consegui desviar o olhar, e por um instante senti uma paz estranha, no meio daquele caos. Mas o mais estranho ainda estava por vir. Em determinado momento, houve outra pausa. Meu advogado saiu para falar com alguém. Eu fiquei ali, sozinho, olhando para as mãos. Foi quando senti alguém se aproximar. Levantei o rosto. Era ela, a mesma mulher, parada na minha frente. Eu congelei. Não lembro de ter visto ela se levantar. Não lembro de ouvir passos. Ela simplesmente estava ali. E então, ela falou, com uma voz baixa, tranquila. Você não está sozinho, Rafael. Meu coração disparou. Eu nunca tinha visto aquela mulher antes. Nunca. E mesmo assim, ela sabia meu nome. Eu tentei perguntar quem ela era, mas as palavras não saíram. Algo me impedia. Não era medo. Era respeito. Ou talvez, algo mais profundo. Ela continuou olhando nos meus olhos, sem pressa, sem tensão, e disse algo que ficou gravado em mim. A verdade não pode ser escondida para sempre. Simples, direto, mas cheio de algo que eu não sabia explicar. Era como se aquelas palavras tivessem peso, como se não fossem apenas palavras. Eu senti um arrepio, mas ao mesmo tempo, uma paz, uma confiança que não vinha de mim. Eu respirei fundo, e pela primeira vez desde que tudo começou, eu acreditei que talvez, só talvez, aquilo ainda pudesse mudar. Eu pisquei, e naquele pequeno instante, ela já estava se afastando, voltando para o fundo da sala, sem olhar para trás, sem dizer mais nada. Eu fiquei ali, parado, tentando entender, mas não consegui. E no fundo, algo me dizia que eu não precisava entender naquele momento, só precisava confiar. Mas eu ainda não sabia o que estava prestes a acontecer, e como aquela simples presença mudaria tudo. Depois que aquela mulher voltou para o fundo da sala, eu fiquei imóvel por alguns segundos. Meu coração ainda batia forte, mas não era mais o mesmo desespero de antes. Era diferente. Havia algo ali, uma espécie de firmeza que eu não sentia há muito tempo. Eu levei a mão até o bolso, segurei o rosário e fechei os olhos por um instante. Não falei nada. Mas dentro de mim, algo dizia que eu tinha sido ouvido. Quando o julgamento foi retomado, o ambiente parecia o mesmo. As mesmas pessoas, as mesmas cadeiras, as mesmas vozes. Mas para mim, algo tinha mudado. Eu não estava mais perdido dentro daquilo tudo. Ainda havia medo, mas já não era um medo vazio. Era como se eu estivesse sendo sustentado por algo que eu não via. As perguntas continuaram. As testemunhas falaram. Algumas palavras me atingiam como antes. Outras já não tinham o mesmo peso. O tempo parecia se arrastar. E então, quando tudo indicava que nada novo aconteceria, algo inesperado aconteceu. A porta do tribunal se abriu. Um homem entrou. Ninguém parecia reconhecê-lo. Ele parecia nervoso, mas decidido. Falou algo com um dos oficiais, que rapidamente se dirigiu ao juiz. Houve um breve movimento na sala. Um murmúrio. E então o juiz autorizou que ele falasse. Aquilo não estava previsto. Eu senti meu corpo inteiro ficar tenso. Meu advogado olhou para mim, confuso.
Ninguém entendia o que estava acontecendo. O homem se posicionou, respirou fundo e começou a falar. Disse que estava presente no dia do assalto. Disse que, na hora, ficou com medo e não quis se envolver, mas que não conseguiu mais dormir depois de saber que eu estava sendo acusado. As palavras dele eram simples, mas firmes. Ele tirou o celular do bolso. Minhas mãos começaram a tremer. E então ele disse algo que mudou tudo. Eu tenho uma gravação daquele dia. O silêncio tomou conta da sala. Era um silêncio pesado, diferente de todos os outros. O vídeo foi apresentado. Eu mal conseguia respirar. As imagens começaram a rodar. E ali, diante de todos, ficou claro. Eu não tinha participação alguma. Era possível ver o assaltante. Era possível ver minha reação. Era possível ver que eu fiz exatamente o que deveria fazer. Nada além disso. Nada escondido. Nada suspeito. A verdade, finalmente, estava ali, nua, inquestionável. Eu senti algo subir pelo peito. Uma mistura de alívio, incredulidade e algo mais profundo, quase como um choro preso. As vozes na sala mudaram. O clima mudou. O juiz pediu revisão imediata. As conversas ficaram mais rápidas, mais diretas. E em poucos minutos, tudo aquilo que parecia impossível aconteceu. Eu fui declarado inocente. Ali, naquele momento, sem dúvida, sem margem para interpretação. Eu não consegui reagir na hora. Fiquei parado, tentando entender se aquilo era real. Meu advogado falava comigo, mas eu não escutava direito. Era como se o mundo tivesse ficado distante e, ao mesmo tempo, extremamente claro. A primeira coisa que eu fiz foi olhar para o fundo da sala. Procurei por ela, a mulher. A única coisa que fazia sentido naquele momento. Mas ela não estava lá. O banco estava vazio, completamente vazio. Meu coração apertou. Eu me levantei devagar. Caminhei até lá. Cada passo parecia pesado. E quando cheguei, vi algo sobre o banco. Um pequeno objeto, brilhando discretamente sob a luz. Eu me aproximei, com as mãos ainda tremendo, e peguei. Era um medalhão. Antigo, simples, mas inconfundível. A imagem de Maria estava gravada nele. Eu senti um arrepio. Um silêncio profundo tomou conta de mim. Naquele instante, tudo se conectou. A noite anterior, o rosário, a oração, a presença daquela mulher, as palavras dela. E agora, aquilo. Eu não consegui dizer nada. Só fiquei ali, segurando o medalhão, sentindo algo que eu nunca tinha sentido antes. Não era só alívio. Era presença. Como se alguém tivesse estado comigo o tempo todo. Como se, mesmo sem eu perceber, eu nunca tivesse sido abandonado. E naquele momento, sem dúvida alguma, eu entendi. Aquilo não era coincidência. Nunca foi. Meses se passaram depois daquele dia. Mas para mim, o tempo começou a ter outro significado. Nos primeiros dias, eu ainda acordava sem acreditar totalmente no que tinha acontecido. Era como se eu estivesse esperando alguém bater na porta e dizer que tudo tinha sido um engano, que eu teria que voltar para aquele tribunal. Mas isso nunca aconteceu. Aos poucos, a vida começou a se reorganizar. Não voltou a ser como antes. Ela se tornou diferente. Eu consegui outro trabalho. Não era como dirigir ônibus pelas ruas que eu conhecia tão bem. Era algo mais simples, menos movimento, menos gente. No começo isso me incomodou. Eu sentia falta da rotina antiga, mesmo com todo o cansaço que ela trazia. Mas, com o tempo, eu entendi. Eu precisava daquele silêncio. Precisava desacelerar. Precisava aprender a olhar para dentro. Minha esposa, aos poucos, foi se aproximando de novo. No início, havia um cuidado nas palavras dela. Uma distância que ainda não tinha desaparecido completamente. Mas havia também um esforço, um desejo de reconstruir. E isso fez toda a diferença. Nós começamos a conversar mais. Coisas simples, coisas que antes passavam despercebidas. Meu filho também mudou. Um dia, ele sentou ao meu lado e perguntou se eu estava bem. Aquilo me marcou, porque pela primeira vez, eu senti que ele não estava com medo. Ele estava presente. E eu também estava, de verdade. Mas a maior mudança não estava fora. Estava dentro de mim. Eu comecei a rezar, todos os dias. No começo era estranho. Eu não sabia bem o que dizer.
Às vezes ficava em silêncio, apenas segurando o rosário ou o medalhão. Mas mesmo assim, algo acontecia. Uma calma, uma presença, como se eu estivesse sendo escutado, sem precisar de palavras perfeitas. Eu passei a carregar o medalhão comigo o tempo todo, no bolso, perto do peito, não como um objeto qualquer, mas como um lembrete, um sinal, algo que me conectava com aquele momento que mudou tudo. Houve dias difíceis, claro, dias em que a dúvida voltava, dias em que o medo tentava aparecer de novo. Mas agora, eu não enfrentava isso sozinho, e isso fazia toda a diferença. Com o tempo comecei a perceber algo que antes eu ignorava. As pessoas ao meu redor também carregavam dores, injustiças, medos, histórias que ninguém via. E sem perceber, eu comecei a ouvir mais, a ajudar quando podia. Às vezes era só uma conversa, outras vezes um gesto simples, mas eu sentia que aquilo tinha valor, que aquilo importava. E de certa forma, eu entendia o que elas estavam passando, porque eu tinha passado por algo parecido, não igual, mas próximo o suficiente. E no meio de tudo isso, uma pergunta começou a crescer dentro de mim. Quem era aquela mulher? Eu pensava nisso muitas vezes. Tentava lembrar de cada detalhe. O olhar, a voz, a forma como ela falou meu nome. Mas não encontrava respostas concretas. E, curiosamente, isso já não me incomodava tanto. Porque, no fundo, eu sentia que aquilo não precisava de explicação completa. Que algumas coisas simplesmente são. E a gente só precisa aceitar. Com o passar dos meses, aquela experiência deixou de ser apenas uma lembrança forte. Ela se tornou parte de mim, da forma como eu pensava, da forma como eu vivia e, principalmente, da forma como eu via o mundo. Eu já não era o mesmo homem, aquele homem que só acreditava no que podia tocar, que achava que fé era fraqueza, que ignorava tudo que não pudesse controlar. Esse homem ficou para trás. No lugar dele, surgiu alguém mais calmo, mais atento, mais aberto. E pela primeira vez em muitos anos, eu senti algo que nunca tinha sentido de verdade. Paz. Não uma paz perfeita, mas uma paz real, daquelas que permanecem mesmo quando as coisas não estão totalmente resolvidas. E às vezes, quando eu segurava o medalhão nas mãos, eu tinha a sensação de que aquela história ainda não tinha terminado, como se ainda houvesse algo a ser compreendido. Algo que o tempo, aos poucos, revelaria. Mas dessa vez, eu não tinha pressa. Hoje, às vezes, eu volto até aquele mesmo tribunal. Não por obrigação, não por necessidade, mas porque existe algo naquele lugar que me chama de volta. Como se uma parte da minha história tivesse ficado ali, esperando para ser lembrada com calma. Eu me sento no mesmo banco, o mesmo onde naquela manhã tudo parecia perdido. Fico em silêncio, sem pressa, sem pedidos, só presença. O movimento ao redor continua como sempre foi. Pessoas entrando e saindo, vozes ecoando, passos apressados, cada uma carregando seus próprios problemas, suas próprias histórias. E olhando para isso agora, eu percebo algo que antes eu não via. Cada pessoa ali também está lutando alguma batalha. Algumas visíveis, outras completamente escondidas. E isso muda tudo. Eu seguro o medalhão nas mãos, devagar, sentindo o peso dele, passando o dedo sobre a imagem de Maria. A mesma imagem que encontrei naquele banco. A mesma que apareceu depois que tudo mudou. No começo eu tentava entender, tentava explicar, tentava encontrar uma lógica para aquilo. Mas com o tempo, eu parei. Nem tudo precisa de resposta completa. Algumas coisas a gente só vive, e guarda, e aprende com elas. Às vezes eu fecho os olhos ali mesmo, e volto naquele momento. A voz daquela mulher, o jeito calmo, as palavras simples. Você não está sozinho. No início, aquilo parecia apenas um conforto. Hoje, eu entendo diferente. Aquilo era verdade. Uma verdade que eu levei anos para enxergar. Eu passei grande parte da minha vida acreditando que precisava carregar tudo sozinho. Que depender de algo maior era sinal de fraqueza. Que fé era para quem não conseguia lidar com a realidade. Mas eu estava errado. Completamente errado. A fé não tira os problemas. Ela muda a forma como a gente atravessa eles. Ela não faz a dor desaparecer, mas faz com que ela não nos destrua por dentro. E isso
Eu só entendi depois de perder quase tudo, depois de chegar no limite, depois de finalmente parar de resistir. Hoje, minha vida não é perfeita. Ainda existem dificuldades, ainda existem dias pesados, mas existe algo que não existia antes. Uma certeza silenciosa, uma confiança que não depende das circunstâncias. E isso muda tudo. Minha mãe ainda reza, com o mesmo rosário, do mesmo jeito de sempre. E agora, às vezes, eu me sento ao lado dela, sem dizer muito, só ficando ali, aprendendo, sentindo e, no fundo, agradecendo. Agradecendo por aquele dia, por aquela oração simples, por aquela presença que apareceu quando eu mais precisei. Eu nunca mais vi aquela mulher. Nunca encontrei nenhuma explicação concreta. Mas dentro de mim, eu sei, de um jeito calmo, sem dúvida, sem necessidade de provar. Eu sei que não foi acaso. E talvez eu nunca precise entender completamente. Porque o que realmente importa já aconteceu. Eu fui encontrado quando estava perdido. Fui sustentado quando não tinha mais forças. E fui lembrado de algo que eu tinha esquecido por anos, que nunca estive sozinho. Hoje, quando alguém me pergunta se eu acredito em milagres, eu não respondo com palavras complicadas. Eu só digo a verdade. Às vezes, eles não vêm com barulho, não vêm com espetáculo. Eles chegam em silêncio, disfarçados de encontro, de palavra, de presença. E quando a gente percebe, já mudou. E é por isso que sempre que eu saio daquele tribunal, eu paro por um instante antes de ir embora. Olho para o céu, respiro fundo e digo, em voz baixa, obrigado, minha mãe. Obrigado, meu Deus. E sigo meu caminho, mais leve, mais atento e pela primeira vez na vida, em paz.